Ontem eu preguei sobre a graça de Deus que nos ajuda a arçar. Quem estava aqui diz amém. Amém. Cheguei a dizer aos senhores que para o chamado específico, Deus não delibera o livre-arbítrio, Ele nos inquieta a cumprir o ofício que nos confiou. Foi isso ou não? Mas isso não nos dá o direito. Isso não nos torna favoráveis ao erro. Isso não comunga com a possibilidade de que Deus seja complacente com o pecado. E por mais que Deus sempre insistirá conosco, nunca desistindo de nós, existem coisas que, se nós as fizermos, meio que Deus diz, até aqui a minha longanimidade te acompanhou. Daqui para lá, a opção é sua. Porque ontem, quando eu preguei sobre a graça que nos ajuda a acertar, pode ser que alguém foi para o hotel, ou para casa, ou para onde estar descansando, porque muitos vieram de caravana, e lá chegaram dizendo, ainda bem que eu sirvo esse Deus que nunca desiste de mim. E aí pode ter pensado que a graça te ajudará a acertar de agora até a eternidade. Mas o salmista no Salmo 89, disse que verdade e juízo vão adiante de ti, justiça e misericórdia são a base do teu trono. Verso 14 do Salmo 89. Significa, portanto, dizer que as bases do trono de Deus são atuantes paradoxalmente. De um lado está a justiça dizendo, eu vou punir o culpado. Do outro está a misericórdia dizendo, eu vou poupar, eu vou absolver, eu vou trazer inulidade de sentença. Foi mais ou menos assim em muitos episódios da história da humanidade, tais como, por exemplo, a história de Noé, que Deus disse, vou punir esse povo. A misericórdia disse, tem um justo aqui. Não pode se punir o justo. É por isso que o profeta Naum, no capítulo de número 1, versículo 3, disse que Deus não terá inocente por culpado, nem culpado por inocente. A balança de Deus não segue o padrão ou o modelo do judiciário brasileiro. Deus não pune o inocente e nem inocente o culpado. Diante de Deus, culpado é culpado e inocente é inocente. Quem me ouve diz amém. Amém. É claro que aqui na terra tem muito inocente passando por culpado e muito culpado sendo inocentado. Mas diante do justo juiz, as coisas vão se normalizar. Porque a perfeita justiça será feita para a glória do nome de Jesus. Então, ouçam-me bem, por favor. Este homem que nós lemos a respeito dele é o único homem da Bíblia a quem Deus demitiu. Em nenhuma outra oportunidade que você tiver, lendo a Bíblia, seja de Gênesis ou Apocalipse, você encontrará o verbo demitir na primeira pessoa do singular, anexo ao pronome que identifica o sujeito, como aqui. Só aqui está, Isaías 22, 19. Deus se utiliza da ação verbal no tempo presente permanente, portanto um pretérito perfeito na primeira pessoa do singular e com anexo ao pronome para identificar o sujeito. Deus não está demitindo mais de um, está no singular, é apenas um. E quem está demitindo não é o gerente, não é o supervisor, é o patrão. Vai ouvindo. Quando eu meditei nesse texto pela primeira vez, eu confesso a vocês que senti muito temor. Temor
Pois eu vi que existem coisas que cheiram muito mal às narinas de Deus, a ponto de que Deus deseja demitir. E a pergunta que eu me fiz em primeira ocasião é: por que Deus demitiu alguém que exerce um ofício? Se ofício não é profissão, se ofício é vocação. E mais do que isso, o que de tão grave fez esse homem para que Deus olhasse para ele com esse alto teor de punição? Pois a severa maneira punitiva que Deus tem de castigar aqueles que se opõem à sua vontade, não o subestime, pode trazer um desconforto que nem nós, os seus servos, que entendemos que Ele é o Senhor dos senhores, possamos compreender a princípio o porquê de tamanha punição. A verdade é que este homem, que é Sebna, qual é o nome dele mesmo? Ele é tesoureiro. E aí, quando eu entendi que ele é tesoureiro, eu pensei, só pode que estava igual Judas fazendo caixa 2. Quando eu olhei o contexto, não, ele era fiel. Um homem íntegro, de boa índole, de caráter intocável. Não era o problema. Então pensei comigo, vou observar o contexto remoto e posteriormente o contexto imediato, e daqui a pouco eu encontro, adulterou. E pasmem vocês, também não. E aí eu me perguntei, o que de tão grave fez esse homem para que Deus viesse o demitir? Porque sinceramente, dentro da tabela espiritual, o que eu percebo como o elevado grau de punidade está quando a linha tênue da fidelidade matrimonial é rompida. Porque você já viu Deus punir alguém e a igreja disciplinar quem mentiu? Vamos lá, gente, quem está comigo aqui? Você já viu alguém ser excluído, disciplinado ou afastado do cargo porque teve inveja? Porque falou que não deveria, sem provas do que disse acerca de alguém que convive com ele no ministério? Não? Lançou as penas no ar, o ventilador levou, a vida do irmão foi desgraçada e nem disciplinado ele foi, é isso? Não disciplina. Não se disciplina alguém porque mentiu, porque invejou, porque caluniou, porque distratou, porque se ensoberbeceu, exercendo mais autoridade do que possuía, colocando os seus discipulados numa condição desfavorável, de inferioridade, em que eles se viram vítimas do sistema administrativo, que nós, os obreiros, os conduzimos a passar por isso, e por um grande constrangimento, sem direito de sequer se defender. Você já viu alguém sendo disciplinado por isso, gente? Eu fico imaginando Deus no céu olhando e dizendo, quer saber? Ô igreja, por que vocês disciplinam aí embaixo? Tá mentindo, Vocês disciplinam? Aí imagina a igreja respondendo para Deus, não, aqui a gente não disciplina quem mente. Aí Deus pergunta para a igreja, e se invejar? Vocês disciplinam quem inveja? A igreja, não, aqui a gente não disciplina quem inveja. E aí Deus então pergunta, e vocês disciplinam quem calunia? E a igreja diz, não, Senhor, a gente não disciplina quem calunia. E aí Deus vai estabelecendo os critérios. E aqui, vocês disciplinam? Vocês disciplinam quem prejudicou o seu próximo a tal ponto que essa pessoa hoje sofre com problemas emocionais? Não, Senhor, aqui a gente não disciplina por causa disso. Aí Deus para de perguntar, vocês disciplinam por isso, por aquilo ou por aquilo outro? Então quem sabe Deus pergunta, por que mesmo que vocês disciplinam? Aí a igreja responde, não, aqui caso disciplina é só quando há adultério. Quer dizer então que quando há adultério, vocês disciplinam? Sim. Disciplina exclui, tira do cargo, e tem uns que nem voltam. É assim que vocês trabalham aí embaixo? Tudo bem.
então o cálice da minha ira transbordará no adultério. É por isso que o proverbista disse que a mulher adúltera é como o assalpão de Deus. Sabe o que é assalpão lá no interior de Minas Gerais? É aquilo que tem uma isca lá dentro, e quando o passarinho entra, tapa, fecha a porta, e o coitado fica preso lá dentro. A isca é a mulher adúltera. Para todo obreiro indisciplinado, que não tem limite no pecado, tem uma adúltera na esquina esperando ele para Deus tratar. Só que esse aqui não foi o adultério, não. E aí eu me pasmei, pensei, opa, espera lá. O que de mais grave na nossa concepção, enquanto coletivo da igreja, é o rompimento da fidelidade conjugal, porque isso aí a gente trata, sim ou não, irmãos? E a Bíblia faz questão de pontuar que o adultério é uma mancha que a gente carrega para sempre se efetuar isso, sim ou não? Então quer dizer que quem pratica isso pode até se livrar da punição, porque passa o período probatório, não é isso? Mas não vai conseguir se livrar da mancha. Então, nesse ponto de vista, humanamente falando, dessa perspectiva da cosmovisão humana, o adultério é o maior problema, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pode falar sim ou não? Só que esse homem aqui não adulterou, não. E parece-me que Deus elevou o problema dele como algo que está além até mesmo do adultério. E daqui a pouco eu explico para vocês o que é. Mas vamos lá. Eu preciso fazer algumas perguntas para esse texto e eu queria respondê-las junto de vocês aqui esta manhã. A primeira pergunta é: por que Deus demitiu este homem? Por que Deus demitiu este homem? Bom, se pensando dentro de uma visão secular, analisado ao pé da base jurística, a palavra demissão tem várias vertentes. Uma pessoa pode ser demitido, pois houve redução no quantitativo operacional. A pessoa pode ser demitida porque houve fim do contrato e a empresa já não vai mais prestar serviços. A pessoa pode ser demitida por inúmeros fatores, entre os quais eu pondero apenas um. A pessoa pode ser demitida por justa causa. E a demissão por justa causa, sinceramente, ao meu modo de ver, é a que torna o ofício ou a profissão manchada pelos atos daquele que demitido foi. Eu me lembro que talvez vocês não conheçam Ipatinga, mas Ipatinga é uma cidade dependente, né, do giro econômico de uma grande multinacional chamada Uzi Minas. E a Uzi Minas, que é a maior siderúrgica de aço carbônico da América Latina, está instalada bem no eixo da nossa cidade. Para ser mais claro, a cidade meio que cresceu aos arredores desta indústria. E como esta indústria que comanda toda a economia da região, se essa indústria falir, Ipatinga está em maus lençóis. E quando jovem, meu pai me dizia, antes de eu entrar, porque é o único emprego que tem lá, né? É o que mais possibilita condições. Então meu pai já visualizava, você vai entrar lá, você vai trabalhar lá, porque aquilo é a mente de quase todo pai ali na região. Você vai crescer, e aí você faz um curso técnico, e depois você se forma, vai para dentro, vira um engenheiro ou qualquer outra coisa e tal, e aí é o que tem. Sabe quando é o que tem? E aí meu pai visualizava o meu futuro ali dentro, porque ele trabalhou lá dentro. E aí ele disse para mim um dia: meu filho, quando você entrar, eu preparando para entrar, né, nos trâmites do contrato já, exame e tal, quando você entrar, não se esqueça de que a Uzi Minas tem uma lista negra. Eu disse: lista negra? Primeira vez que eu ouvi falar em lista negra. Aí meu pai lá eles têm uma ficha que é o crivo. Quem compromete com qualquer ação que fira os padrões éticos morais pré-estabelecidos como critérios imprescindíveis para ocupar funções dentro desta área de trabalho, esta pessoa entra nesta lista negra.
E ela não consegue adentrar mais para a área da Uzi Minas, porque a área da Uzi Minas não é operada só pela Uzi Minas propriamente dito. Existem dezenas de empreiteiras que prestam serviço lá dentro. Só que quem está na lista negra não consegue entrar em nenhuma empresa que presta serviço lá dentro. Imagine só. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu cheguei a, por algum tempo, me afastar do trabalho, quando na área da Senibra, liderando uma equipe, eu quebrei esse dedo e precisei fazer uma reconstrução, né, cirurgia plástica e tudo mais, para não amputar. E aí fiquei 5 meses fora. E aí depois a gente volta, escute isso. Essa questão de sair, afastar-se para recuperar-se e voltar melhor, para Deus não é um problema. Problema para Deus é a gente estar ferido, comprometido e sem condições no potencial máximo e querer ficar fingindo que está tudo bem e trabalhar na obra dele como que se tivesse tudo bem para enfeitar o pavão. Então, afastamento tem retorno, sim ou não? Vamos lá. Eu estou trabalhando, tive um problema, vou afastar, então deixar a porta aberta, vou voltar depois, sim ou não? Eu estou trabalhando, recebi uma proposta melhor, para ir para um lugar melhor, Deus está aprovando, a bênção de Deus está me acompanhando, então eu vou pegar na mão do patrão e vou sair com a porta aberta, sim ou não? Se em algum momento ele precisar de mim, a porta está aberta, eu posso voltar, concordam? Mas e quando eu sujo? E quando eu arrumo uma tramóia? Como diz o bom mineiro, e como eu arrumo uma arapuca? E quando eu engancho na taboca? E quando eu ponho a mão no carvão? E quando eu sujo as coisas? E quando eu cuspo no prato que comi? Será que volta, gente? Porque justa causa não permite retorno. E mais do que isso, sai com a mão na frente e outra atrás, porque nem direito tem quem toma justa causa, sabem disso, né? Aí Deus, quem mesmo? Quem mesmo, gente? Olhou para um homem que é tesoureiro, digno, honrado, que tem como etimologia de seu nome levantado ou erguido, e disse para ele: eu vou te demitir. E eu vou te demitir primeiro, à luz do texto, observando o contexto, eu interpreto assim: primeiro, porque ofício não é profissão. E como você está entendendo errado, e está pensando que o ofício que eu te dei é uma profissão que você tem, eu vou reagir à altura do seu posicionamento e Deus não precisa descer o nível, né? Deus não precisa descer o nível. Mas Deus está querendo mostrar para esse homem que ele desceu tão baixo o nível dele, que para Deus tratar o caso dele, só descendo lá embaixo para tratar o caso dele. Vocês conseguem entender isso? Ao invés desse homem valorizar o privilégio que é ter um ofício da parte de Deus, porque se o nome dele significa erguido ou levantado, significa dizer que ele estava caído ou prostrado. Porque Deus não ergue nem levanta ninguém que não esteja caído ou prostrado. E eu sei que isso aqui não é uma interpretação lógica pelo contexto do texto, mas pela expressão do texto é lógico o que eu estou dizendo. Como que se levanta quem não está caído? Como que se ergue quem não está prostrado? Vocês estão aí mesmo ou não, gente? Aí a gente caído, eu vou falar a gente agora, tá? A gente caído e prostrado, perdido, desiludido e sem perspectiva de melhoras para o futuro, lá vem Deus. Deixa que eu te levanto, vem. Deixa que eu te ergo, vem. Aí ao invés da gente entender que Deus nos levantou e nos ergueu não para enxergarmos o ministério como uma profissão, e sim para valorizarmos a vocação, aí a gente começa a mudar os padrões ministeriais, e ao invés de sermos pastores, nos tornamos gestores de negócios religiosos.
Eu não sei se vocês ouviram, não. Eu acho que eu vou falar mais baixinho agora. Deus não chamou a mim e a nenhum dos senhores que aqui estão para serem supervisores, gerentes ou gestores. Deus os vocacionou para serem pastores. E não há privilégio maior do que esse, a meu modo de ver. Tem gente confundindo o ministério. Eu queria dizer para vocês que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado principalmente pelo fato de que agora uma nova mensagem está sendo pregada, gente. Qual é a nova mensagem, pastor? Sinceramente, está até difícil para discernir. Porque tem um movimento cético, porque só nós pentecostais somos 3 grupos, sabia? A partir de hoje, você abre os seus olhos e começa a contemplar se o que eu estou falando é mentira, se é mera dedução, se é minha imaginação, ou se são fatos e contra fatos não há argumentos. Passa a analisar. Tem 3 grupos de pentecostais entre nós. Primeiro grupo, os céticos hipócritas. São pentecostais no dizer, mas não são no proceder. Estão no nosso meio, mas são cessacionistas. Não creem nas ações dos dons. E quando você pergunta para ele, você é pentecostal? Ele diz, sou pentecostal. E aí se você pergunta para ele, e aí, você crê na profecia? Ele diz, aqui está a profecia. Existem 3 coisas que jamais vão cessar no seio do movimento pentecostal. Joel profetizou lá atrás e Pedro reiterou no momento da descida do Espírito Santo em Atos 2. O que, pastor? Sonho, profecia e visão. E para todo o grupo de pessoas da igreja. Para as crianças, para os jovens e até para os idosos. Igreja que é pentecostal é a igreja que sonha, que tem visão e que profetiza, viu? Ah, pastor, não é a que fala em línguas estranhas. Em línguas estranhas é uma evidência que o Espírito está agindo. Agora a gente não pode deixar cessar nenhum dos dons do Espírito, sejam eles quais forem entre os 9. Seja os de comunicação, de anunciação, ou seja os de revelação. Importa saber? Não. Você tem que deixar os dons de Deus agir através de você. Mas tem gente que está tão cética, que ele já é um calvinista dentro do movimento pentecostal, só que não se autodeclara. O nome disso é hipocrisia. Aí tem um outro grupo, vou falar do segundo por último, já vou falar do terceiro. Tem um outro grupo que está lá no outro extremo da realidade. Enquanto por um lado tem os céticos que são no dizer, mas não são no proceder, você nunca vê ele falando em línguas estranhas. E eu não estou falando de comportamento temperamental não, viu? Porque tem gente que realmente é fleumático. Tem gente que realmente é melancólico. Então você não vai ver essa pessoa. Você vai ver ele fazer isso aqui, ó. Aleluia. Mas ele não quer dizer que ele não está adorando, não. Ele está adorando e muito. Talvez até mais do que você. Porque a verdade da adoração não está na espontaneidade do gesto. Está na sinceridade do coração. Não é isso que eu estou falando também não, porque tem gente que vai confundir agora pensando que eu estou forçando o povo, todo mundo a ser agitado. Não é isso, eu estou falando mais sobre a verdade do coração do que, entendeu? O gesto. Agora, o problema é que enquanto de um lado tem os céticos que são no dizer sem proceder, tem do outro lado os desacerbados que são exagerados. E é por isso que nasce essas esquizofrenia, como teve outro dia aí. Por que tem isso, pastor? Pastor, não ressuscita essas coisas, não. Nós não estávamos aguentando mais, só tinha isso na internet, só vem falar disso de novo. Não é para explicar para vocês que o problema não é o menino. O problema é quem está ensinando o menino, porque ele já é aluno dos professores. Estão trazendo o movimento neopentecostal também para dentro do movimento pentecostal. Então, enquanto por um lado o movimento calvinista ascende para dentro do movimento pentecostal com seu cessacionismo, extinguindo a ação do dom, por outro lado, o movimento neopentecostal também adentra para dentro do pentecostalismo, fazendo com que os crentes fiquem acreditando nessa bobeira de que tem anjo passando com bandeja na mão. Pastor, só pregou sobre anjo ontem, preguei, mas eu preguei sobre um anjo que quando desce na terra ele muda a vida das pessoas. Não é essa palhaçada de que tem um anjo com a chave, que tem um anjo com a bandeja.
Toda vez que um anjo se manifestou na Bíblia, pode observar que alguma coisa terrível aconteceu. Agora tem um sujeito que agora vai conversar com o anjo, e ele diz: ô anjo, não é aí não, viu? Eu vi um culto aí na internet, me mostraram o cara dizendo para o anjo: ô anjo, não é aí não. Olhava para lá e dizia: não é aí não, anjo, é aqui, ó. Aí eu fiquei pensando: gente, como é que o povo acredita nessa palhaçada? Que dia que anjo vai vir na terra e errar o endereço da ordem de Deus, gente? Jacó encontrou com o anjo, saiu mancando. Daniel encontrou com o anjo, caiu prostrado. Zacarias encontrou com o anjo, ficou mudo. E essa nova geração neopentecostal está encontrando com o anjo e conversando com eles como se nada tivesse acontecido. Pelo amor de Deus, a igreja precisa acordar para a palavra. Enquanto de um lado tem os céticos colocando extinção e jogando o Espírito Santo para fora da igreja, do outro lado tem um movimento desacerbado falando que Deus está fazendo o que na verdade Ele não está fazendo. E Jeremias diz que ai daquele que disser sem eu nada ter dito. Tem um ai aí, viu? Tem um ai aí para quem está falando em nome de Deus, brincando com o sentimento do povo. E aí sobra-nos então um terceiro grupo. Enquanto o primeiro são dos céticos, que são no dizer, mas não são no proceder. Do outro lado tem os desacerbados, que são exagerados, forçando a barra no movimento do Espírito, que não é do Espírito. É pura inovação. Mas resta-nos ainda um terceiro grupo. E a propósito, eu tenho muito orgulho de dizer que desse grupo eu faço parte. Eu não sou cético a ponto de dizer que o Espírito não faz nada. Mas também não sou um neopentecostal que fica dizendo que o Espírito está fazendo tudo e fica espiritualizando tudo, colocando tudo na conta do diabo. Eu sou um pentecostal clássico. Tem mais alguém aqui esta manhã? E quem são os pentecostais clássicos, pastor? Aqueles que avaliam, pautados na palavra, o que é e o que não é de Deus, mas também dão evasão para o Espírito para viverem experiências sobrenaturais. Aleluia. Se a gente não entender que nós temos o privilégio de servir no ministério, nós vamos começar a fazer. Eu estou falando aqui, eu mostrei para vocês dois problemas: o movimento cético e o movimento neopentecostal. Ainda tem um terceiro, que agora surgiu agora. A teologia liberal trouxe consigo algumas anomalias congênitas. Gente, é impressionante como esse povo exagera. Surgiu agora, pastor, pasmem vocês, a teologia liberal lá vai empurrando tanta coisa, que surgiu agora os coaches da fé. Sim ou não? E sabe o que os coaches da fé estão pregando? Estão pregando que você vai ficar rico com o evangelho. Estão ou não estão, irmãos? Sabe qual que é a mensagem que eles pregam? A mensagem que eles pregam é que você precisa descobrir quem você é. Olha só se tem base um negócio desse. Isso é psicanálise pura de Freud, gente. Eu estudei psicanálise. Os caras estão manipulando a psique das pessoas. Eles são artistas, manipuladores e persuasivos. Eles brincam com você usando a tua fé para que você creia pela fé que você pode ficar rico mesmo. Sendo que a prioridade do reino de Deus nunca foi o dinheiro. Isso sempre foi a consequência. Eu gosto de me atualizar, viu, irmãos? Eu sou um cara leigo, mas eu também não sou bobo. Então, se você não é um cara acadêmico, pelo menos pesquisa as coisas, tenta se inteirar. Eu fui pesquisar, sabe qual que é a mensagem deles? Vou falar para vocês aqui, pastores. A mensagem deles é que tem um gigante aí dentro. Eu já vi, né? Uma pessoa séria igual o senhor assim não pode ir lá não, porque senão...
Aí olha para a pessoa, faz a pessoa chorar, a pessoa se emocionar, vai lá, desce do... Eles têm não é um púlpito, eles têm um altar todo preto, né? Bateram em mim tanto por causa desse negócio de preto, vocês viram? Fizeram um negócio comigo aí que é o famoso cancelar, tentaram me cancelar. Porque eu falei que enquanto Timóteo pregava de um lado da rua sobre redenção, do outro lado Himeneu e Fileto pregava sobre prosperidade na igreja da parede preta. Aí esqueceram tudo que eu falei e lembraram só da parede preta. E, ó. Mas bateram, pensa num cara que apanhou, irmão. Mas bateram em mim, ó. Bateram. Tinha dia que eu coçava o dedo assim e falava, vou responder. E o céu falava, silêncio. Não responda. Teve pregador famoso que foi lá embaixo e colocou assim, ó. Irmão, se você não quer atender essas agendas, dá as agendas para mim, porque eu prego na igreja da parede preta, na parede branca, na parede vermelha, na parede amarela, e até na igreja que não tem parede. Ponto final. Eu cocei o dedo para responder ele, o céu, silêncio. Aí eu fui refletir, eu pensei, eu poderia também ter esclarecido melhor, né? Porque a gente que fala, olha a multidão que me ouve, só eu que estou falando. Eu vou ser julgado pelo que estou falando por todo mundo mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar. Eu poderia ter complementado, dizendo assim, e o problema nem é a cor da parede, o problema é a cor do evangelho. Porque se a parede fosse o problema, a gente resolvia com tinta. O problema é a cor do evangelho que eles pregam. O evangelho também é negro. O evangelho de Jesus, ele é branco e salpicado de sangue. Bendito seja o nome de Jesus. Mas voltando para não perder o time, ele chega lá nos moços, abraça assim, pastor, e daí a pouco sabe o que eles falam? Tem um gigante aqui, ó. Dá licença, tá, pastor? Com todo respeito. Nós vamos colocar esse gigante para fora. Esse gigante tem que sair. Porque no dia que esse gigante sair, você vai ver do que você é capaz. Aí vai lá no outro, vou no L agora. Vai lá no outro, chega no outro e diz assim, tem um leão algemado aí. Tem um leão algemado aí, está enjaulado. Só que hoje nós vamos colocar ele para fora e você vai ver o potencial que você tem. Aí eu fui ler a Bíblia para ver se eles estão acertando, né? Fui ler a Bíblia para ver se eles estão pregando a verdade. Aí quando eu cheguei na Bíblia, eu descobri que isso não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, sabe qual é? Tem um vazio aí. Tem um vazio aí. E só pode ser preenchido pela pessoa bendita do Espírito Santo. Com muito respeito, mas ao mesmo tempo com a autoridade de Deus, diga para o teu companheiro, ministério não é profissão. E eu ainda vou além, hein? Vai apertar um pouquinho mais. Ministério não é profissão, pastor? Não. Então ministério é dom. Ministério também não é dom. Ah não, pastor, agora o senhor exagerou. O senhor falou uns trem ontem, pastor. E agora o senhor vem falar uns trem de novo. Não, eu vou te explicar, para você não ir embora confuso. Fica tranquilo. Até porque os pregadores desse tempo precisavam aprender com Filipe, que a arte da pregação não é fazer barulho nem movimento. A arte da pregação é fazer quem lê entender o que leu. Porque quando Eunuco diz, estou lendo, mas não estou entendendo, Filipe diz, para isso que eu estou aqui, eu sou pregador para te ensinar a aprender, a compreender o que você lê. E aí, pastor, então o Filipe não era pentecostal? Muito pelo contrário, ele dava prioridade para a palavra e depois o Espírito pegava ele daqui, levava para lá, porque o resultado quem traz é o Espírito, a nossa responsabilidade é só ensinar o que está escrito. Por que ministério não é dom, pastor? Porque Paulo, quando diz para Timóteo que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, porém, ou porém convém, condiciona. Condiciona o que, pastor? Os critérios pré-estabelecidos para quem se propõe a exercer esse santo e sagrado ofício. Quais são? 16. Como é que é, pastor?
Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, ou porém convém, condicional, que este seja. E aí, pastor? Dom? Não. Marido de uma só mulher. Caráter. Hospitaleiro. Caráter. Não dado ao vinho. Caráter. Não espancador. Caráter. Só vai continuar, pastor? Nem precisa. Das 16 ou dos 16 pré-requisitos estabelecidos por Paulo, só um é dom, e que manuseie bem a palavra. O resto, caráter. Deus está muito mais preocupado com o caráter no ministério do que com o dom no ministério. Tem muita gente que é capaz, mas não tem integridade. Eu vou além. Eu vou mais além ainda. Moisés, eu quero te usar. Eu vou te usar para libertar o meu povo de Israel. Eu vou falar com você, você fala com o faraó e o negócio vai acontecer. Aí Moisés disse para Deus: Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho potencial, eu não tenho capacidade. Capacidade, condição e potencial, quem tem é meu irmão Arão. Eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. Eu não tenho boa dicção, eu não tenho uma boa retórica, eu não tenho eloquência, eu não sei falar. Como é que eu vou falar em nome do Senhor se eu não sei falar? Aí Deus poderia ter dito para Moisés assim: ô Moisés, fique tranquilo. Fique tranquilo. Você fica na retaguarda então, e eu vou colocar Arão na frente, porque Arão tem condição, capacidade e potencial. Deus poderia ter dito sim ou não? Parece que Deus quer complicar as coisas, né? A gente olha para Arão e diz: esse é o cara, tem condição, potencial, né? Capacidade, é o cara. É igual Samuel, porque profeta, irmão, tem fé que o machado sobe, mas não sabe onde ele caiu, viu? Vocês ouviram mesmo ou não? Eliseu tem fé que o machado vai subir, mas ele tem que perguntar para alguém onde é mesmo que caiu, porque Deus não revela tudo não, ok? Samuel chegou para ungir o novo rei, ele diz: é esse aqui, ó, cara de rei, jeito de rei, força de rei, postura de rei, tem tudo de rei. Aí Deus diz: tem tudo de rei na sua visão, mas não tem coração de rei. E o que para mim vale não é postura de rei, é coração de rei. Eu vejo como o homem não vê, eu vejo o coração. Deus poderia ter dito para Moisés o seguinte: vai ouvindo meu raciocínio, fique atento. Deus poderia ter dito para Moisés o seguinte: então tá bom, Moisés, já que você não tem condição, potencial, nem capacidade, eu te coloco como segundo e põe Arão na frente. Deus poderia ter dito sim ou não? Sim. Mas Deus parece que quer complicar as coisas. Aí Deus diz: não, Moisés, tudo bem, você não tem condição, não tem capacidade, não tem potencial, mas tem o que eu preciso: integridade. E eu vou mostrar para você daqui a pouco porque que eu não vou usar Arão e vou usar você. Porque Arão tem condição, capacidade e potencial, mas lhe falta integridade. Da onde você está tirando isso, pastor? Bastou o irmão Moisés precisar de uma férias espiritual prolongada de 40 dias. Aí ele colocou o irmão Arão como interino à frente do povo e disse: segura as pontas aí, porque eu preciso fazer uma reciclagem espiritual. Eu vou receber um negócio novo de Deus, é uma unção fresca, e eu vou me afastar por alguns dias. Mas quando eu voltar, eu tenho um recado de Deus para esse povo, então fica aí, segura as pontas. Aí o irmão Moisés subiu no monte, enquanto ele está lá recebendo de Deus as tábuas da lei, diz a Bíblia que Arão cá embaixo é pressionado pelo povo. E quando ele foi pressionado pelo povo, ele tinha duas opções para gerir a crise. Ele poderia se inclinar para a integridade e ter a oposição popular, ou ele abraçar a popularidade e virar as costas para a integridade. Sabe o que ele fez? Disse: dai-me ouro que eu faço o Deus de vocês. Não confunda popularidade com integridade. Tem gente que tem milhões de seguidores nas redes sociais, mas não consegue falar com Deus. É amigo e seguido por milhões, mas não é guiado por aquele que mostra o caminho. Aí Moisés desceu. Quando Moisés desceu,
Ele disse: o que está acontecendo aqui, Arão? Arão era um cara tão sem integridade que quando o povo pôs pressão, ele diz: me dê ouro. E quando Moisés pôs pressão, ele diz: é o povo. Está cheio de obreiro assim no nosso meio. Gente que não aguenta pressão de lado nenhum. Você está achando que ministério é brincadeira, rapaz? Ministério é pressão de um lado, é pressão do outro. E Deus está contando contigo para ser fiel. Moisés disse: mata tudo, limpa o arraial. Aí mais para frente Deus desceu e falou assim: ô Moisés, falou um trem para você, Moisés. Aqui, não aguento esse povo mais não. Chega. Vou matar tudo, viu? Mas tem uma coisa, meu dodoquinha, meu xodozinho, meu exclusivo. Eu vou deixar você vivo, eu vou fazer de você uma grande nação. Se Deus testar o coração de alguns obreiros nesta geração, do jeito que testou o coração de Moisés, estou para dizer para você que quase que não sobra um. Sabe o que Moisés disse para Deus? Eu não cheguei aqui por quem me segue. Eu cheguei aqui foi por quem me guia. Tem milhões me seguindo. E não é por eles que eu cheguei até aqui. Só que eu queria dizer para o senhor uma coisa. O senhor me deixa te dar um conselho? Irmão, um homem dando conselho para Deus. Você acha mesmo que essa história aqui é uma história esporádica, aleatória? Não. É Deus mostrando para nós que o líder que não enxerga o ministério como profissão, ele tem o coração virado. Aí Deus disse: eu vou matar todo mundo, é só você que vai sobrar, eu vou fazer de você uma nova nação. Aí Moisés disse: ô Senhor, eu queria te dar um conselho. Pois diga. O Senhor não prometeu, não foi para mim, que ia fazer de mim uma grande nação. O Senhor prometeu, foi para Abraão. Você está preparado para dar tua cadeira para outro? Porque entende que esse não é o seu chamado? Porque na empresa a gente quer promoção, sim ou não? Na empresa a gente quer sair de supervisor para gerente, depois para gerente geral, e depois para sócio majoritário, e quer ser até o patrão, sim ou não? Só que no reino de Deus tem hora que Deus testa o coração para ver se a gente quer a cadeira de Abraão. E aí Moisés disse: não, essa cadeira não é minha, essa cadeira o Senhor deu foi para Abraão. E o conselho que eu vou te dar é esse: o que dirão as outras nações acerca de ti, que tirou teu povo do Egito para morrer aqui nesse deserto? Agora, Senhor, eu já estou decidido. Rapaz, isso aqui que é integridade, o resto para mim está tudo por fora. Aí ele diz: Senhor, eu estou decidido. E a minha decisão é essa: se o Senhor realmente for colocar o plano em ação, se o Senhor for seguir com o plano, eu queria que o Senhor riscasse o meu nome do teu livro, porque eu não estou preparado para isso. Abraça esse crente que está do teu lado e diga para ele: ame o teu rebanho, a ponto de dar a tua vida por ele. Só vai dar glória a Deus quem achar que deve, mas Deus está falando. Eu te demito. E eu te demito porque ministério não é profissão. Sabe o que Deus está falando para a Sébina? Eu não gosto de descer a altura de vocês, não. Mas como você desceu tanto, até para me tratar eu vou ter que descer. Você está enxergando o ministério como profissão? Tô. Então eu te demito. E é por justa causa
você não volta mais. O que tem de gente que perdeu o ministério por causa de Bebom, por causa de Telex Free, por causa de efeito pirâmide, de aplicação financeira. O que tem de gente que perdeu o ministério porque está achando que a igreja é patrimônio dele. Deus não deu a igreja para pastores, Deus foi pastores para a igreja. A gente precisa parar de enxergar o ministério como profissão. Nós não somos gestores, nós somos pastores. Vale um glória a Deus. Quem está comigo, levante a mão e diga glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, porque o tempo é pouco e não é que está acabando a mensagem, mas o tempo está acabando, então vamos, trabalhar com ordem e decência. Segundo lugar, além de Deus o demitir porque ele enxergou o ministério como profissão, Deus o demitiu pelo grau do seu erro, pelo nível da gravidade do seu erro. Pastor, mas o senhor disse que ele não adulterou? Sim, não. Pastor, o senhor disse que ele não roubou? Não roubou. Eu sei que esse negócio... Quem é o tesoureiro aqui? Quem são os tesoureiros dessa igreja aqui? Quem são os tesoureiros? O senhor e o senhor. Vocês dois, os senhores dois, podem ser julgados pelas pessoas, mas eu queria deixar claro para esta igreja aqui que ainda existe tesoureiro crente, viu? E Sebna era um tesoureiro que não tinha problema com erro moral, não. Ele não pegava nada que era dos outros. Existe. Eu sei que ser tesoureiro hoje é um desafio. E parabéns para os senhores por terem aceitado. Deus está contando com vocês mesmo. Porque hoje, tesouraria é um negócio que muita gente entende por uma perspectiva humana. Irmão, isso aqui não é coisa de homem não, rapaz. Isso aqui é coisa de Deus. Esse problema aqui de Sebna não é um problema moral. Ele não tocou no dinheiro que não era dele. Não é problema moral. O problema de Sebna é que ele... Leia o contexto. Você vai ver em casa. Vê em casa com mais tempo. Um dia ele estava lá sem nada para fazer. Ele disse... que eu estava caído, prostrado, Deus me ergueu e levantou. Não tem exaltação maior do que a que eu alcancei. Sabe quem mandava lá? Depois do rei? Ele. Sabe o que significa isso? Não tinha mais como ele subir. A não ser... Vocês estão aí mesmo ou não? Ele chegou no teto máximo, ele era o segundo. Vocês estão aí mesmo ou não, gente? Depois do rei, quem mandava em tudo era ele. Ao invés dele olhar para baixo e dizer: gente, olha onde eu estava. Olha onde Deus me colocou. Não. Ele olhou para cima e disse: ainda tem mais um degrau para eu subir. Mas ele não tinha sangue real correndo nas veias. E por não ter sangue real correndo nas veias, na cadeira de rei ele nunca ia se assentar. Então, já tendo a consciência de que não dá para assentar na cadeira que quem sabe almejou o seu coração, aí ele na calada, sem falar nada para ninguém, foi lá onde os reis eram enterrados e abriu o sepulcro para ele ser enterrado lá. Sabe o que Sebna está dizendo? Já que eu não posso viver como rei, eu vou pelo menos morrer como um. E quando lembrarem de mim, não lembrarão do tesoureiro que era o segundo maior de Israel. Lembrarão de mim como alguém que foi tão grande quanto o próprio rei. Foi isso que ele fez. Eu vou até ler aqui com vocês agora, para ninguém pensar que eu estou inventando história. Volte aí, por favor, no versículo 15. Do capítulo 22. Eu vou ler.
Eu vou ler com vocês aqui, aí eu vou explicar o contexto para vocês entenderem o quão grave isso é perante o Senhor. Podemos o versículo 15, gente? Olha o que diz aí. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Anda. Esse anda aqui dá uma conotação de urgência ou pressa. Vai ter com este tesoureiro, concebe-na o mordomo. O mordomo é o segundo da casa, ok? Dize-lhe, que é que tens aqui? O que você tem aqui, rapaz? O que você tem aqui? Ou, a quem tens tu aqui? Ou seja, quem antes de você morreu e foi sepultado aqui? Para que cavares ou cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. E ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Repita comigo. Privilégio exige contentamento. Sabe por que muita gente está brigando pelo poder? Sabe por que está tendo tanto escândalo na Assembleia de Deus? É porque ninguém está se conformando em ficar no lugar que Deus colocou. Ao invés de olhar para trás e dizer, gente, eu estava perdido, caído, destruído, abandonado, arrebentado, mas a poderosa graça de Deus foi lá, me ergueu, me levantou. Olha onde a graça me colocou. Não. Tem um monte de gente que ao invés de valorizar, que já está em um bom lugar, observando onde ele estava, para onde se encontra, fica olhando para frente e dizendo, eu quero estar ali, eu quero estar ali, eu quero estar ali, eu quero estar ali, eu quero estar ali. Isso é errada motivação, e quem não tem contentamento no coração pelo privilégio que possui, vai acabar caindo cedo ou tarde. A gente precisa aprender, sabe com quem? Com a mulher cananeia, com a Ciro-Fenícia. A gente precisa aprender com ela. Eu li aquele texto 1 milhão de vezes, Mateus 15. Sinceramente, eu ficava pensando, Jesus, o Senhor pegou pesado demais com essa mulher. Eu não consigo entender porque o Senhor pegou tão pesado, não. Ela chega desesperada. Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus não fala nada, fica calado. Aí ela continua, adora, dizendo, Senhor, socorre-me. Aí Jesus diz, não. Aí ela continua e diz a Bíblia que ela adora orando e ora adorando. E aí ele resolve dizer, não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, não. Ao invés da mulher ir embora, sabe o que ela faz, pastor? Ela olha para Jesus e diz, Senhor, eu tinha vindo para levar o que o Senhor dá, mas depois que te conheci, resolvi ficar por quem tu és. Eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu não quero nem assentar na mesa mais. Eu estou vendo que a mesa está ocupada. Se eu tivesse vindo buscar apenas o que o Senhor dá, talvez eu queria sentar na mesa para comer o pão. Mas agora que eu descobri quem tu és, não precisa tirar ninguém da mesa para me assentar. Eu já vi que tem vaga em um lugar. Aqui sempre tem lugar para mais um. E se o Senhor deixar, é aqui que eu quero ficar. A mesa está ocupada, a cadeira de presidente é uma, de vice-presidente, quando muito 3 ou 4, de tesoureiro e secretário 2 ou 3. Agora aos pés de Jesus tem lugar para todo mundo. Não levanta uma mão não, porque um é pouco, levante as duas. E com as mãos levante também a tua voz. Pode não ter lugar na mesa para você, mas aos pés de Jesus tem
Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar a Ele. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer que Deus está quebrando a vaidade de corações que almejavam usurpar o poder. Contente-se com a tua cadeira, aceite o teu lugar, para de articular, chega de politicagem, chega de malandragem, chega! Ereicho Ramos Leicho Remosico Dorodawa Providência Laicho Remaracamachono Condosi Undadacite. O Espírito de Deus está varrendo a contenda, a dissensão. Recebe graça aí, obreiro. Lei Uriamas. Dá um abraço aqui, Hélio. Abraça um crente do teu lado aí, vai. Diga para ele assim: valorize o privilégio. Olha o que Jesus fez na sua vida. Só vai adorar quem é grato. Pastor, dá licença, eu estou me sentindo menino, a etiqueta pastoral já acabou. Eu vou descer aqui para me dar glória a Deus com quem é grato.